Olá, tudo bem? Bom, estou eu aqui mais uma vez para falar um pouquinho daquilo que o Senhor continua falando em meu coração. Eu louvo e exalto o Senhor porque realmente Ele tem sido misericordioso e através da palavra dele tem colocado algumas reflexões em meu coração, para minha vida. E são situações vividas por mim e eu acredito que por cada um, independente de religião, independente da idade, eu acho que são situações que todos nós passamos. Eu gostaria de estar hoje lendo e compartilhando com vocês o que está escrito lá no livro do Evangelho de João, o capítulo 9. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Aqui a palavra está falando para a gente sobre um cego de nascença. Esse homem, ele já nasceu cego. E aí me vem algo dentro do meu coração que eu preciso pensar muito sobre o agir de Deus sobre a minha vida, sobre as minhas feridas, a cura que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Olhando, lendo e refletindo sobre essa história real que aconteceu, sinceramente, meus irmãos, minhas irmãs, eu não consigo ver Jesus simplesmente agachando, cuspindo no chão, na terra, e simplesmente fazendo aquele barro e jogando, colocando nos olhos daquele homem. Jesus, ele já sabia quem era aquele homem, mas com toda certeza Jesus agachou, com toda graça, com toda misericórdia, conversou um pouco com aquele homem e Jesus levou a cura para ele. Ele ouviu o que Jesus tinha para ele, ele obedeceu o que Jesus pediu para ele fazer. Jesus trabalha em nossas deficiências, Jesus trabalha em nossas vidas. Ele começa a trabalhar em nós através das nossas deficiências. Jesus já conhecia aquele cego. Jesus já sabia que aquele cego estaria lá. Jesus me conhece. Jesus conhece você. E Ele sabe da minha deficiência e da sua deficiência. Mas primeiro, Ele se importa comigo como pessoa. E depois Ele trata da minha deficiência. Depois Ele cura, como Ele fez com esse cego.
Eu não consigo ver Jesus simplesmente fazendo o ato do milagre. Eu acredito. A minha cabeça faz todo um cenário, né? Monta toda a história. Esse Jesus abaixando, conversando, tendo um papo ali com aquele homem. E aí então Jesus leva a cura para ele. No versículo 10 diz assim: então, como foram abertos seus olhos, as pessoas, a multidão que estava próximo, que sempre via aquele cego por lá, ficou muito curiosa em saber como ele passou a enxergar. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou em meus olhos e me disse que eu fosse lavar em Siloé. Meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção. Jesus disse para aquele homem: agora levante-se e vá lavar no rio Siloé. Aquele homem, eu não vejo, eu não consegui encontrar nada que fizesse esse homem titubear, vacilar, duvidar da orientação que Deus tinha dado a ele, da orientação que Jesus estava passando a ele. Ele disse que eu fosse lavar, e eu fui, levantei e fui lavar. Ele não duvidou, ele creu, ele levantou e foi lavar. E através deste ato de obediência do cego de nascença, veio a cura para ele. Jesus entregou a cura. Jesus entrega a cura. Basta a gente ouvir a orientação de Jesus. Basta a gente obedecer. Muitas vezes nós queremos a cura, sim. Muitas vezes eu quero a cura em minha vida, em alguma área da minha vida, mas eu me recuso a ouvir Jesus e me recuso a obedecer. E aí não chega a cura, e aí eu murmuro, e aí eu questiono, e aí eu acabo pecando e não recebo a cura. Meus irmãos, essa passagem me fez refletir muito de como eu tenho ouvido as orientações de Jesus e obedecido. Aquele cego, com toda certeza ele queria a cura. E você? Qual é a cura que precisa para a sua alma, para a sua vida? Eu sei das minhas feridas, eu sei das minhas dores, eu sei do que eu preciso ser curada. E vou dizer para vocês, nós precisamos ter coragem para que nós possamos tirar essa dor de dentro de nós. Nós precisamos declarar em nome de Jesus diante do altar do Senhor. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, traga a cura. Traga a cura para a minha vida emocional. Traga a cura para a minha vida espiritual. Traga a cura, Senhor, para a minha vida física. Mas que a Tua vontade seja feita. Eu não tenho dúvidas que Jesus quer trazer a cura para cada um de nós. Mas nós precisamos entender, ouvir, obedecer e principalmente entender a vontade de Cristo. O versículo 2, os discípulos perguntam a Jesus quem é que havia pecado, se foi aquele homem ou se tinham sido seus pais. E Jesus responde aos discípulos: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Difícil a gente entender que muitas vezes, as nossas dores como filhos, como servos, é para que a glória de Cristo seja manifestada através de nós, para alcançar vidas, para alcançar almas. Como é difícil entender isso.
vou fazer a leitura de novo deste versículo. Versículo 3. Disse Jesus. Jesus respondeu para os discípulos: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. É isso. Por quantas vezes eu oro e peço a Deus que Ele cure algumas das minhas feridas, algumas das minhas dores. E a resposta de Jesus é: eu preciso que isso aconteça com você, para que a minha glória seja vista através da tua vida, através da tua dor, através do teu testemunho, através daquilo que você é, independente da tua luta, independente da tua batalha. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Em nome de Jesus. Essa é a reflexão que Jesus tem posto essa semana no meu coração. Algo muito importante nessa história, que nós não podemos também deixar passar. Quantos ensinamentos essa história passa. O cego reconheceu Jesus e obedeceu Jesus. Quantos ensinamentos. O cego reconheceu Jesus, obedeceu Jesus. A glória do Senhor precisava ser manifesta através da cegueira daquele homem. Nem os pais pecaram, nem ele pecou. As pessoas que estavam em volta, curiosas em saber o testemunho daquele homem, quantos aprendizados, quantos aprendizados. Os discípulos questionando, perguntando para Jesus, achando que a doença daquele homem era por conta de um pecado. Jesus diz: não, não é pecado, para que a minha glória seja vista através da vida deste homem. Em nome de Jesus, quantos ensinamentos esse trecho da palavra de Deus nos traz. É isso, pessoal. Muitas vezes, nós precisamos refletir um pouco mais, um pouquinho mais, sobre as nossas lutas, as nossas feridas e a cura que nós temos buscado. Temos passado, temos pedido cura. Quais são os propósitos de Deus? Precisamos entender. É isso, gente. Fico por aqui. Que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês. Estarei aí na próxima semana com uma nova reflexão, em nome de Jesus.